Fala pessoal, os seguidores aí da página do Instituto Compartilhar nas redes, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa. Hoje a gente tem um convidado pro Kátia, convidado especial, hein? Muito Esse, especial. esse cara, a gente não pode falar muitas coisas, né? Que a gente fazia na aula, né? Questão de jogo, a gente até estava falando nos bastidores aqui que não dá. Mas, cara, esse é fera. Esse foi um aluno, mas eu falo que é brother hoje, parceiragem. A gente está aqui com o Hendrik, né? Hendrik, seja muito bem-vindo. Obrigado, a gente sabe, cara, que teu tempo é... O cara nas redes sociais, cara é ativado, né? Pô, cada hora tá num lugar diferente. A gente sabe que é concorrido, então a gente sabe que esse tempinho é muito valioso, né? O teu tempo é muito valioso, então a gente agradece de coração a presença aí, né? Obrigado por você estar com a gente aí. A gente também está com a Kátia, né, Kátia? Seja Olá, bem-vinda. pessoal. Bem com todos. Hendrik, seja bem-vindo mais uma vez aí. Muito E obrigado. obrigada aí pelo convite, por você ter aceitado o nosso convite. Não, Tá? que isso. Eu que agradeço o convite de vocês. Fico muito feliz de ter esses papos. A Luna até acordou agora, acho que escutou minha voz. Viu? E esse daí que você falou de ativo nas redes sociais é por causa dela, porque eu sou caseiro mesmo, gosto de ficar em casa. Mas agora estou aqui em casa aproveitando as férias, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado pelo convite. Eu falei, então é bom saber que ela que manja, pô, ela que mexe, porque a gente se surpreende. Falou, ô, Hendrik, não postava essas coisas, hein? É bem Mas, isso mesmo. mas é bacana. Hendrik, a gente sempre costuma deixar, né, as pessoas que a gente convida, já participou o Roberto, enfim, um monte de gente aí. A gente queria que você falasse um pouquinho de você, né, esse teu histórico. A gente sabe que até esses dias atrás aí estava no Cruzeiro, mas a gente sabe que você tem um histórico de equipes bem legal, bem bacana. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Toda essa tua trajetória aí até os dias de hoje aí, esses fatos marcantes aí Beleza. É bastante coisa, hein? desse período. É bastante coisa, mas meu nome é Henrique Hesley A gente tem Rosa. até as 6 aqui para bater o cartão. Meu nome é Henrique Hesley Rosa, tenho 23 anos. Cara, comecei no projeto Instituto Compartilhar, mas antes do Instituto Compartilhar já jogava futebol, jogava basquete com meus irmãos, porque a família é muito grande. E passei por alguns clubes. Meu primeiro clube foi aqui em Curitiba, que foi a AVP. Comecei em 2012 ali mais ou menos e fiquei até 2015. Em 2016 fui para Belo Horizonte jogar no Cruzeiro. Aí quando eu cheguei lá, joguei na Superliga B, pelo time B ali do Sada Cruzeiro, que é a galera mais jovem. E sempre estava perto, né, ali acompanhando o time adulto, a gente sempre fica juntando bola, essas coisas, como é na seleção. Em 2014 foi minha primeira seleção, que foi em seleção infantil. E ali do Cruzeiro eu fiquei ali até os dias de hoje, né? Só que nesses meio termos, eles sempre me emprestaram para jogar por outros times e pegar mais experiência, né? Então já passei por Juiz de Fora na Superliga A. Eu estava no grupo que foi a primeira vez que foi para os playoffs. Joguei no time de Lavra, Superliga B, que a base toda era o time do Sada Cruzeiro. Joguei também no time de Montes Claros, ali em 2019, 2020, e que foi a Superliga A, que alguns meninos eram do Sada, só que a maioria ali do time também era contratado de Montes Claros. Já peguei seleções de base, então peguei seleção infantil, peguei seleção infanto e seleção juvenil. E tive uma passagem também na seleção adulta. Mas foi uma passagem muito rápida, mas não tem como esquecer, né? E acho que é isso. Que currículo, hein? Poxa! Não é mole não, hein, Alessandro? Não, só quero crescer esse currículo, né? Ótimo. E a gente torce por você, com certeza. Hendrik, a gente sabe ali, né, que além desse vasto currículo com clubes, a gente fala vasto, que nem assim, acho legal você colocar isso, porque é muito bacana a ideia, eu falo assim, a ideia do Cruzeiro, mas o projeto do Cruzeiro em si, por essa questão tipo que a gente percebe principalmente dos empréstimos, né? A gente sabe que o Cruzeiro, como é uma referência Cruzeiro, Minas, enfim, né, diversas equipes importantes, o sonho de
todo mundo está jogando, mas é um clube que não vai ter, né, essa possibilidade de absorver todo mundo, e ao mesmo tempo também, que nem a gente fala assim, pô, você pega uma equipe juvenil, que também tem condições de participar de uma Superliga adulta, também esse problema, né? Então, e o projeto do Cruzeiro, tipo, a gente sabe ali, tanto você, o Henrique, né, que foi teu técnico bastante tempo aí, tipo, sempre fala assim que sempre ia, né, levando a galera para esses clubes que você comentou, assim, né? Então, esse tipo de ação do Cruzeiro é muito bacana, né? Que nem você falou, tipo, você chegou no momento, por mais que você tivesse experiência, né, já, mas você vai adquirindo essa rodagem, né, essa bagagem, né, tá jogando. E também você passou no projeto, que nem você falou, né? Muito bacana a gente escutar que você começou na gente. A gente nem vai perguntar o time que você torce, né? Porque eu vi que nem você falou que você começou a jogar futebol, com certeza você torce pro melhor aqui de Curitiba, né? Que é o Paraná, né? Com certeza. Ou nós vamos deixar isso aqui para lá. Mas assim, quando você começou no projeto, quais foram as categorias que você passou? Se você entrou no famoso, não sei na tua época era Baby, o Cero 2x2, né? E o que você lembra desse processo aí, dessas categorias que você passou aí, né? A gente sabe que tem o trauma de não ganhar dos professores sempre, mas isso a gente falou que não ia falar. Mas o que você, quais as categorias que você lembra que você passou aí e as coisas marcantes que passaram? Então, eu vou comentar antes do Henrique, que você falou. Todos os times que eu fui, Superliga B, Juiz de Fora, Lavras e Montes Claros, o Henrique era o meu técnico. Então, desde que eu cheguei, do primeiro dia que eu cheguei lá no aeroporto, ele foi me buscar no aeroporto, sabe? Então, a gente criou uma relação ali desde o começo muito legal. E todos os times, que a direção, a comissão técnica do Sada gosta muito, sabe, de vôlei. Eles são Aham. apaixonados mesmo, então eles tentam absorver o máximo possível dos atletas que eles têm. Então, e o atleta tem que responder conforme o que eles querem Aham. também, né? Por exemplo, tem o time de Araguari, da Superliga B, que ficou em segundo lugar. O time todo Uhum. era do Sada Cruzeiro, entendeu? Eram os Legal. meninos da base. Aham. Então, o trabalho que o Cadillac foi contratado, né, para fazer com eles, ele trouxe alguns atletas também que ele estava trabalhando no Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, o trabalho que eles fazem e a galera tá correspondendo o que eles querem, sabe? Então, isso daí é muito legal. E foi o que aconteceu comigo também. Uhum. E agora sobre o Instituto Compartilhar. Cara, eu comecei em 2009 Uhum. e meus pais eles sempre trabalharam período integral, então era de manhã e de tarde, só chegavam de noite em casa. E foi uma época em que todos os meus irmãos estavam estudando de manhã e eu ficaria Uhum. sozinho em casa. Então eles sempre tentavam me colocar em algum lugar. Você vai jogar futebol, você vai jogar basquete, para eu não ficar sozinho em casa, né? Porque poderia acontecer alguma coisa. Uhum. E eu era meio gordinho, né? E aí comecei no basquete e deu, não gosto de basquete. Aí futebol era o sonho, né? De toda criança, eu acho. Sim, Aí sim. comecei a jogar futebol no Paraná Clube. Você já falei? Sabia? E aí comecei a jogar lá e eu era gordinho. E eu só brigava, né? Vocês lembram que eu era bem brigão, né? Com todo mundo. E no, Aham. no futebol eu era muito brigão também. E eu era gordinho e eu não aguentava fazer os físicos. Uhum. Então eu sempre ficava muito cansado, não queria fazer, sabe? E Aham. aí, até que chegou que tava tendo o trabalho da Unilever, eu acho que era naquela época. E Uhum. aí a minha mãe falou, tem um projeto de vôlei na CCE, que era onde que meus irmãos também faziam alguns projetos. Daí eu falei que não queria fazer e tal, e aí tinha ginástica do lado. Ela me levou um dia para fazer ginástica. Cara, eu fiz a aula, sei lá, 30 minutos e já saí. Falei, não, mãe, isso daqui não. E aí, do lado tinha o vôlei. Daí a gente passou uma vez lá na frente, a mãe pegou o número, e aí ela me levou lá. Ela falou, não, porque você vai jogar vôlei, porque você vai jogar vôlei. Eu falei, não, mãe, voleibol não é coisa de mulher, não é coisa de homem. Vocês, criança, né, cara? Sim, Birrenta, sim. brigando até com a mãe. E aí, cara, comecei no Baby em 2009. Foi Uhum. com os meus professores, era a Tati e o Aham. Felipe. E, Aham. cara, desde da primeira aula que eu tive, já foi muito legal estar ali, porque era só brincadeira, né? Não era só, Aham. não, você vai jogar vôlei. Não, você aprendeu os fundamentos todos, passo a passo, e era brincadeira a aula toda, era felicidade, sabe? Uhum. Criança correndo, gastando energia. Então foi, sério, foi uma das melhores coisas, assim, que o vôlei foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E, nossa, esse processo
ali foi muito legal, porque o primeiro dia de treino eu fiz, e aí a Tati já era metade do ano, não era o comecinho. Então eu já peguei a turma meio formada. E para eu entrosar ali com as crianças foi meio difícil no começo. E aí eu lembro que na primeira semana a Tati veio falar comigo, eu tô vendo que você é um pouco avançado que essas crianças, então eu já quero te passar para a próxima turma, que era o Baby 2. E aí, cara, eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa, minha mãe tava lavando roupa. Cheguei, mãe, a professora quer me passar, nossa, muito legal, sabe? Porque Promoção, né? foi uma conquista já. Foi uma motivação pra mim. E aí eu fiquei muito feliz com aquilo. E ela falou, você vai passar pra turma 2. Eu, nossa, mãe, eu vou passar pra turma 2, porque tal. Eu sou bom. Sempre ficou isso daí na cabeça, né? E aí, cara, eu fiz todas as categorias do Instituto Compartilhar. Sempre gostava muito dos festivais. Eu vi que teve festival Foi foi ontem? final de semana? Ontem, Foi ontem? Aí, ó, eu vi as fotos e já fiquei com saudade já daquela época, porque era só joguinho, né? O joguinho era a melhor parte. A gente esperava a aula toda para chegar ali nos últimos 20 minutos e fazer o joguinho, sabe? Então, eu lembro que até uma época, não sei se era no 4x4, que a gente não era no vôlei, que é a autonomia, né? A gente escolhia Isso. o que ia ser de aquecimento, tinha o nome de cada um, e no aquecimento a gente já queria fazer joguinho. Eu quero falar, eu lembro, é que eu falo assim, vamos ver se é mentira ou não, né? Que o negócio fala, tinha além do joguinho, tinha a brincadeira que vocês faziam, não sei se você lembra, que era de matar, que tinha que acertar a bola um no outro, lembra? Nossa, Cara, já era um acertava, tinha que caçador. ficar parado. Exatamente. Meu Deus, eu fiquei Mas imaginando. era assim, imagina esses caras grandes, né? Porque daí chegou na categoria vôlei e tinha que, assim, quem acertava a bola um no outro, uma brincadeira bem sutil, né? Daí tinha que Mas ficar ninguém se arrastando. chorava. Mãe E Ameba, era lembrei o nome, Mãe Ameba. E todo mundo rindo, né? Ninguém ficava, mesmo se acertasse a cara, saía com a cara torta, todo mundo rindo, sabe? E a galera do vôlei ali já era a galera que tava todo treinando no clube, né? Sim. Então a galera era um pouquinho mais estruturada, então era... E já era unida, né? Já tinha um tempo já junto, então cria um Nossa, laço de amizade diferente, né? eu lembro que o Guilherme, que foi o meu primeiro companheiro ali no Baby, a gente foi jogando e jogamos na VP também junto. E, nossa, a gente tinha uma parceria muito grande. Muito legal mesmo, cara. Nossa, que saudade. Nossa, e legal ouvir você falando de coisas que ainda acontecem dentro do projeto, né, Ari? Falando dos valores, falou aí dos festivais, né? Que são coisas que a gente realmente utiliza para motivar a criançada, né? E a gente viu que pelo menos a tua turma aí, no mínimo, a gente conseguiu motivar bastante, né? Nossa, pelo que eu vi aí. E o legal, eu lembro dos festivais que sempre quando acabava, não importasse quem ganhasse, todo mundo recebia uma medalha, sabe? Então, esse acolhimento de mostrar que todo mundo é vencedor, sabe? É muito legal, porque tira muitas crianças da rua, sabe? E dá um caminho para elas, mostra os valores em que talvez a pessoa não vai continuar no vôlei. Vocês não querem que a pessoa se torne a profissional tal, mas vocês querem formar o cidadão, sabe? Então, se ele virar jogador de vôlei, nossa, legal, muito legal, né? Ótimo. Pô, perfeito, mas formar a pessoa, sabe? Então, isso é muito legal. Muito bacana ouvir você falar disso, Reni, que até vou aproveitar o gancho aí que você começou a falar, né? Falou da autonomia, que é um dos valores que a gente trabalha. Você sabe que os valores, eles caminham junto dentro do projeto, né? Pra gente, junto com o esporte, né? Com o vôlei, no caso. E a gente tem ali a cooperação lá no 2x2, né? Que é o baby que você falou. Tem a responsabilidade, o respeito, né? E a própria autonomia que você citou aí, um exemplo. Desses valores todos, né? O que, assim, mais te marcou ou o que mais você aprendeu, né, com eles para a tua vida, para a tua carreira agora para frente? Eu acho que todos fazem parte, porque foi como eu falei, antes de entrar no projeto, eu era muito mais briguento. Então, no projeto também era bem briguento com os professores, era sempre queria eu fazer as coisas, sabe? E eu fui aprendendo com o cara. Eu acho que da cooperação até a autonomia, eu acho que me tornei outra pessoa, sabe? Então, valores até que em casa
que a gente fazia despercebido, como não arrumar uma cama, não lavar uma louça, que ali na responsabilidade a gente começa a fazer sozinho, porque foi como eu falei, não é só o vôlei, às vezes são brincadeiras que vocês fazem que a gente tem que, vou fazer dessa maneira porque vou ter essa responsabilidade, eu vou ter cooperação, porque a cooperação são em todos, a responsabilidade vai ser em todos, porque eu lembro que a responsabilidade acabava o exercício, pegava o carrinho de bola, começava a jogar bola não sei aonde. Eram 3 quadras. Nossa, era grande. E a gente, criancinha, né? Jogava por cima da rede e aí contava, né? O professor, eu lembro que contava bem rápido. 1, 2, 3, 4. Oh, E aí... que isso? Tá entregando o Alessandro aí. A fogo aí, cara. Nossa, eu lembro que tinha vezes que a gente colocava todos os baninhos no carrinho. Do nada, pegava, olhava pra trás, tinha um professor, né? Porque não era só um professor. Eles colocavam mais para ajudar a gente, né? Apareciam do nada, né? Certo, jogando as bolas, né? Não, o professor vinha da outra quadra só para pegar a bola e chutar. Nossa, mas era muito legal. A gente fazia rindo, né, cara? Era um momento do dia que, sei lá, não sei explicar. Você poderia estar tendo o pior dia, mas você ia chegar lá e ia se tornar o melhor, né? Então, eu acho que cada valor ali eu levo para hoje, para minha vida, porque agora eu moro sozinho, né, em Belo Horizonte, não tenho meus pais, não tenho meus irmãos para me ajudar a fazer as coisas. Então, sempre quando acabo de fazer o almoço, já vou e já lavo a louça, sabe? Então, são gestos que eles se tornam naturais, né? Você não precisa ficar, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você começa a fazer as coisas sozinho. A Luana fala que eu sou mulher de casa, ela fala. Porque eu gosto de deixar tudo organizadinho, eu gosto de fazer, sabe, essas coisas. E eu me tornei mesmo um homem de casa. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de fazer comida, eu gosto de arrumar, eu gosto de deixar bem bonitinho as coisas, sabe? Então, eu acho que é um pouco de cada. E até com essa correria, né, Henrique? Eu fico imaginando assim, como que é a tua rotina de competição, porque que nem a gente fala assim, imagina, é treino, musculação, daí, né, tem os compromissos normais e viagem, né? Então, assim, pô, o tempo que você tem em casa, cara, você valoriza isso. Então, é uma situação que nem você fala, tipo, o ser caseiro meio que é quase uma consequência também, né? O Alessandro, e assim, né, o exemplo dele, né, ele que tem essa correria com viagens, treinos, consegue dar conta de lavar a louça, arrumar o quarto, fazer as coisas dele, já tudo organizado. Imagina, né? É um exemplo grande aí para a criançada, né? Para o pessoal que tá vendo a gente aí também. Verdade. Eu vou falar, tipo, eu passei pelo projeto, eu aprendi muita coisa. Tem pessoas que não passaram pelo projeto, ou na sua cidade não tinha. Eu já morei numa república, né? Quando eu cheguei no estado da Cruzeiro, era uma república em que meninos, tipo, eram melhores de vida, tinham tudo na mão, essas coisas. Só que de organização e de limpeza de casa não eram tão eficientes, sabe? Então, sempre era uma briga ali com cada um. E era uma coisa que eles já eram mais velhos. Então, não ia... É mais difícil você aprender quando você é mais velho. Verdade. Então, porque Exatamente. as coisas já se tornam naturais para eles daquela maneira. Então, nossa, eu tive que dar muito esporro já em menino aqui. Não que eu não dava antes, né? Mas tive que deixar muito na linha, sabe? Porque às vezes no quarto eram 4 meninos morando junto e tinham que dividir 2 guarda-roupas, sabe? Então, a organização ali tinha que existir, senão É necessária. ia virar... e mesmo assim era uma bagunça, sabe? Pô, moravam 12 meninos na casa. Nossa. Então, é todo dia um teste de paciência, né? Imagino. Henrique, eu vou resgatar um pouquinho o que você falou agora há pouco, né? Que você falou assim, pô, a tua família é envolvida, a gente tem contato direto, né? Não adianta, a gente tem uma proximidade e, enfim, são situações que a gente fala. Até, aliás, eu não vi um deles que você vai falar aí nas aulas. A gente sabe que todo mundo, né? Muita gente envolvida da tua família com esporte, assim, né? Eles tiveram influência de você, alguns passaram pelo projeto de uma forma direta ou indireta. Tem gente aí que fez educação física, que posso falar, né? Que você vai falar. Então, assim, mas eles tiveram influência do projeto ou tua, né? Enfim. Discorre para nós um pouquinho. Eu acho que começou pelos meus pais, né? A gente que foi meio que puxando esse lado esportivo, porque minha mãe, quando era mais nova, ela jogava vôlei
sempre gostou de vôlei. O meu pai sempre jogou futebol, sempre foi do atletismo. Então, eu lembro quando a gente era criança, meu pai treinava firme, assim, para ele. Ele já trabalhava na Sanepar, então tinha os campeonatos do ano, né? E Uhum. aí ele levava a gente para sair correr com ele. Então, ele ia correndo e a gente ia de bicicleta, eu e meus irmãos, sabe? Não era nem bicicleta de trocar de marcha, tá, essas coisas, porque era pequenininho. A Então, marcha era o na pé. subida, na subida tinha que levar empurrando mesmo, sabe? A marcha era o pé e a vontade, né, de fazer. E aí a competitividade sempre existiu ali, porque eu lembro que o meu pai, quando chegava na última rua da nossa casa, os 100 metros, ele falava, sai na frente. E aí eu tinha que sair na frente para eu tentar chegar em casa antes que ele. E meu pai sempre passava que nem um míssil, assim, e eu ficava, nossa, sempre ganha de mim. Até que chegou uma vez, que aí já era mais velho também, a bicicleta mais potente. Agora É. vai. Aí eu consegui usufruir do que eu tinha ali, né? Começou a ter uma desigualdade igualitária. É bem isso. E aí, cara, aí começou ali com meus pais. O meu irmão mais velho, o Patrick, que fez educação física, como se falou. Ele sempre foi do lado do basquete, mas sempre jogou futebol também, todos os esportes. Então eu sempre acompanhava ele, eu sempre gostava de ver ele jogando, sempre gostava de estar por perto, né? E Uhum. os técnicos dele sempre me via que eu era um menino mais grande e novo, e sempre chamavam para fazer alguma coisa, sabe? Uhum. E aí a gente aí na CCE, cara, muito tempo atrás, eu nem lembro quantos anos eu tinha, a gente jogava futebol aí, que tinha uns projetos também de futebol e basquete. A gente fazia tudo, sabe? Então, Uhum. nossa família sempre foi desse lado do esporte. Tem um irmão que joga hoje também os campeonatos de futebol aí, e cada um foi puxando o outro, sabe? Até hoje a gente joga ainda. Tipo, sábado é o dia que a gente vai jogar futebol, todo mundo junto. Uhum. Então, é uma coisa de família. E eu tive a sorte de ser um pouco de referência para eles, porque teve uma época a época que eu saí de casa, eles estavam meio que cada um se guiando. Um vai fazer Uhum. faculdade, outro vai trabalhar, essas coisas. E eu mostrando para eles que o esporte ainda, tipo, tem o seu valor, eles continuaram jogando, continuaram acompanhando sempre o esporte, sabe? Então, e o Thierry acho que eu sou ali de casa, eu sou a maior referência dele, né? Porque Uhum. eu fui o único que consegui continuar por esse caminho profissional. Então, desde o comecinho, o Thierry, quando era criança também, ele sempre ia ver os meus treinos. Era o mesmo papel que eu fazia com meus irmãos. Eu ia ver Uhum. ele jogando, então ele vai me ver jogando, ele gosta de usar minhas roupas. Isso é verdade. Cara, ele sempre tá com... Eu lembro que teve uma vez que eu tava lá em BH, ele me ligou. Ele falou, oi, Rê, tudo bem? Eu falei, tô bem, Thierry, e você? Ele, tô bem. Então, eu posso usar uma camiseta sua? Eu falei, que isso, guarda-roupa é teu, pode usar o que você quiser, sabe? Uhum. Então, até o respeito ali, que às vezes até eu vejo os atletas olímpicos como se fossem outras pessoas de outro planeta, sabe? Parece que os caras são ET. Não, mas os caras são igual a gente. Tipo, tive o prazer de jogar com o Wallace esse ano, Uhum. o Cachop e o Isaac são atletas olímpicos, que os caras não são ET, os caras são igual a gente, sabe? Gosto de dormir, gosto de ficar em casa, gosto de Uhum. fazer a coisa que a gente gosta de fazer. Então, eu falei pro Titi, você pode usar tudo, cara, você é meu irmão, você pode fazer o que você quiser com as coisas, sabe? Então, eu levei esse lado para ele do esporte e ele gosta muito, sempre quando eu chego em casa, de viagem, essas coisas, ele sempre quer jogar vôlei, quer bater bola, sabe? Porque é uma coisa que todo mundo tem ali, que é bem Legal. legal. Muito legal, Henrique, muito legal. E assim, a gente sabe que muitas vezes o esporte de rendimento, né, ele acaba tendo como objetivo maior vitórias e conquistas, né? Mas também existe momentos onde os valores que a gente estava falando até agora, né, que você estava comentando, né, essa Uhum. relação, eles ficam evidentes também, né, no esporte de alto rendimento. Você teve conquistas e algumas assim relacionadas a essa experiência tua, né? Você vê como consegue perceber como esses valores eles estão encaixados também nesse esporte de rendimento? Como que Com você vê certeza. isso assim?
Eu acho que em todo lugar, né? Até em casa e dentro do esporte, principalmente onde que é minha segunda casa, né? E tá meio que se tornando a primeira casa. Na quadra ali a gente tem que ter todas essas relações. Como eu sou levantador, eu tenho que ter a cooperação ali, eu tenho que ter a responsabilidade, talvez, do time, o respeito com a comissão técnica ali fora, e eu tenho que ter a minha autonomia, a minha criatividade, sabe? Para fazer as coisas. Então, se eu levanto uma bola não tão boa para o meu atacante, não coloco em uma situação muito boa, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ter a cooperação de chegar ali nele e falar, ah, vamos fazer dessa maneira, o que que você acha melhor a gente fazer? Então, é toda hora você vai fazendo os valores, sabe? E você vai Uhum. fazendo agora que já se tornou meio que natural fazer, sabe? Já se torna automático. Eu até comecei a fazer agora no final dessa temporada que a temporada de vôlei é diferente, né? Para casar com seleção e campeonato de Sim. seleção. Então, da virada do ano para cá, eu tava meio ruim de cabeça, né? Porque era o meu último ano de contrato. Então, Uhum. ia acabar ali em março e eu não sei o que ia fazer em maio. E começou a me dar umas neuras na cabeça, sabe? De, onde que eu vou? Será que eu tenho voleibol para continuar? Será que algum time vai me querer? E foi o momento que eu procurei um psicólogo, né? Tô fazendo psicólogo e é uma... Às vezes as pessoas acham que psicólogo só depressivo tem que fazer, ou pessoa que tá passando por problema. E não, qualquer pessoa pode fazer isso, daí só vai fazer você alavancar mais a sua Com Uhum. trajetória. certeza. E foi, eu acho que um dos melhores passos que eu tomei, né? Que é até pro que vai acontecer para a próxima temporada. E para eu colocar os pés no chão e eu ter cabeça do que fazer. Mas eu acho que a cada ano eu aprendo mais sobre esses valores, sabe? De como gerir o grupo ali, às vezes sendo o capitão da equipe, são mais responsabilidades que você tem, mas não é que você é diferente dos atletas que estão dentro da quadra. Eu acho que todo mundo tem que ter esse papel de liderança, sabe? Todo mundo tem a sua Uhum. personalidade, não pode entrar no jeito de cada um, mas quando você tá... Vou dar o exemplo do Sada, né? Que é o time que eu tô esse tempo. Ali você precisa mostrar, sabe? Então Uhum. você tem que ter personalidade forte, você tem que mostrar que você tá ali, porque é sempre cada campeonato que você ganha e cada campeonato a história que o Sada já criou é uma pedrinha atrás na tua mochila. Uhum. Com certeza. Exatamente. E a gente chegou na final ali, que o segundo jogo a gente perdeu pro Minas, o Felipe até falou que essa mochila que a gente está carregando, a gente não precisa sentir esse peso, porque a trajetória que a gente já criou até aquele passo, o grupo que a gente criou, sério, o grupo que a gente criou esse ano foi, sério, impecável, sabe? O Felipe como treinador ali foi, acho que fundamental para reerguer o Sada Cruzeiro, sabe? Uhum. Porque a galera era muito unida, a cooperação ali, o respeito de cada um tinha, ele deixava essa autonomia para cada um, sabe? Uhum. De ele vai passar o exercício, quem vai executar somos nós. Então, Uhum. ele deixava o papel principal com a gente. Então, a gente tinha essa autonomia de poder trocar ideia com ele, tinha esse respeito, sabe? Uhum. Então, eu até lembrei da responsabilidade, né? Que no Instituto Compartilhar, a gente tinha que... Vocês explicavam o exercício e a gente tinha que montar como é que era. Assim, Uhum. nossa, são uma nostalgia muito legal, sabe? Então, com certeza existe dentro do esporte esses valores e com certeza vai continuar para sempre. Muito É bacana legal. você ouvir, né? Desculpa, Ali. Não, Bacana tranquilo. ouvir ele fazer essa relação, né, da vida profissional dele agora com o que ele venciou lá aqui com a gente, né, no Instituto. Muito legal de ouvir você, a gente fica muito orgulhoso. Que bom. É que não sei que se às vezes deve passar pela cabeça, será que as crianças vão levar isso? Porque às vezes nem é o vôlei o principal que vocês estão tentando mostrar ali. É, O exatamente. final vai ser o vôlei, né? Mas, Uhum. tipo, vocês querem mostrar como a pessoa se tornar um cidadão, né? Então, às vezes você fica pensando, putz, será que as crianças vão conseguir levar isso? Será que eu dei aula da maneira certa?
Mas é o que eu falo, tudo que vocês fazem, o projeto aí, o time da VP não ganha em valores, né? Ai, é a melhor coisa. Mas o que vocês ganham é essa experiência de ter com as crianças e esse amor, sabe, que vocês criam. Então, isso é o que eu acho mais lindo de ver, sabe? Porque aonde que eu jogo agora profissional, todo mundo recebe para fazer, Uhum. sabe? E às vezes você acorda num dia, ai, será que eu quero ir? Será que eu quero fazer isso, sabe? E vocês não, não, vamos hoje que a gente tem que apresentar para as crianças isso. Sempre estão fazendo projetos, sempre estão fazendo festival para mostrar para as crianças as coisas. Então, é muito lindo de se ver, sabe? Eu precisei sair do projeto para perceber, para ter essa visão, sabe, de vocês. E também a maturidade, você vai ficando mais velho, vai entendendo as coisas. Mas as crianças não têm essa noção, sabe? Uhum. E às vezes vocês acham que, será que está entrando na cabeça? Com certeza está criando. Uhum. Vai criando estímulos nas crianças, né, para elas se tornarem. É um trabalho diferente, né, Henrique? Quando a gente começa a ver que nem assim, vou dar um exemplo. Vocês treinam, né, as equipes profissionais, as equipes de rendimento, ou equipe mesmo, qualquer equipe, enfim, de esporte, você treina para você ter o resultado dentro de uma semana, ou de um mês, ou de um Uhum, ano, né? O famoso assim, resultado que você vai ver dentro de uma competição de um jogo. O trabalho que a gente faz com os valores, eu falo assim, é super bacana, pegando esse gancho que a Kátia falou, e isso que você falou agora, quando a gente fala assim, pô, você teve que sair do projeto para entender. A gente não acha isso ruim, porque que nem a gente fala assim, até esses valores que vocês aprendem, a gente sabe que em casa vocês praticam, né? Muitos de vocês uhum, praticam. Vou dar um exemplo, pô, a responsabilidade de arrumar uma cama, né? O lavar a louça. Mas é que nem assim, quando você é criança, tem gente para você fazer, né? Para fazer por você. aham, Tem gente que pode, digamos assim, estar contribuindo, mas quando você chega e você fala assim, não, você saiu do projeto, mas daí é uma consequência, você saiu do projeto, você ficou adulto, uhum, você tem sua casa, você tem sua carreira, e quando você percebe que essas situações, digamos assim, eram importantes, então é que nem a gente fala assim, a nossa preocupação nem tanto, a gente comenta, nem tanto, tipo assim, o depois da aula, será que entrou na cabeça? A gente sabe que o momento vai entrar, não aham, nem pelo fato, tipo assim, não, ó, eu falo assim, o famoso discurso, às vezes, de pai e de mãe, né, tipo assim, eu te falei que não sei o que, não assim, mas que nem a gente fala assim, é o famoso plantar semente. Dentro de uma equipe de rendimento, né, que nem você fala assim, pô, e é muito bacana você citar esse exemplo da questão da relação do Felipe, né? A gente fala assim, o Felipe era uma coisa que até ontem ele estava jogando no Cruzeiro. Até uhum, ontem a gente via ali aquelas exploradinhas dele, né, que aham. ele fazia. Então, assim, Ano passado ele estava no time reserva comigo, sabe? então, assim, são situações que nem a gente fala assim, pô, agora ele está vivenciando outra situação e são outras responsabilidades que ele tem, mas Uhum, ele traz essa bagagem do que ele viveu. Então é que nem a gente fala, assim, são situações agora, né, tentando comparar, são situações que você viveu lá quando criança, adolescente, assim, mas que você, tipo assim, não tinha essa importância. Eu tenho certeza que, tipo assim, vou dar um exemplo, ele, né, vamos pegar o exemplo do Felipe, tinha muitas coisas que ele, como às vezes atleta, ele não aceitava, né? Tipo, assim, eu vou dar um aham, exemplo, pô, eu não aceito a reserva, ou eu não aceito, né? Pô, de repente, porque será que quem era o técnico era o Marcelo, Marcelo. né? Então, tipo assim, de repente ele ficava pensando assim, pô, mas o Marcelo tá pegando no meu pé tudo agora, ele tá começando a pensar diferente, tipo, agora É, eu pegava no pé É. por causa disso. Então a gente sabe que tem essas relações, essas diferenças. E, e aproveitando, assim, pegando esse gancho, né? Por mais que você mesmo falou, tipo assim, você saiu daqui, né? Participou do projeto da VP, e depois você pegou, né? Foi para o SADA. E a gente sabe que dentro do SADA, como a gente falou ali no começo da conversa, que tem muitos projetos inseridos, mas na verdade, assim, são diversos caminhos, né? Por mais que seja, assim, dentro do guarda-chuva do SADA, né? Ir para aham, Juiz de Fora, para as outras situações, você teve outras vivências e passou por outras cidades. Então, que assim, por mais que às vezes sejam as mesmas pessoas, você treinou num ginásio diferente. Você aham. treinou, né, teve relacionamento com a cidade, com cidades diferentes. E o que que essas mudanças de equipe, né, essas mudanças de cidade, né, essas mudanças assim, trouxeram, né, de bagagem para você? Porque que nem você falou, tipo assim, a princípio até tem uma tranquilidade, ó, eu sou juvenil do SADA, né, tô no infanto, juvenil do SADA, tô jogando Aham.
por outra cidade, nesse aspecto até traria um pouco de tranquilidade, mas você passou por outras vivências, que nem a gente fala assim, né? São outras equipes. O que todas essas mudanças, essas andanças trouxeram de experiência legal para você, assim? Cara, eu acho que em todos os lugares eu tive vivência com pessoas novas, né? Uhum, Então, talvez um ou dois atletas que ali do SAD a gente sempre estava junto, a gente sempre ia para esses clubes juntos. Então, a gente já se conhecia. Tipo o uhum, Luquinhas, que eu acho que ele não fez projeto, mas ele era meu rival aqui em Curitiba. aham, Ele é meu rival, a gente em quadra, eu lembro que eu fui até na casa dele esses dias e a gente tava conversando que na quadra, a gente sempre quando acabava o jogo a gente falava, ó, um dia eu quero jogar com você. Tinha esse respeito, sabe? Mas aham, na hora do pau ali, a gente não queria saber de amizade não, sabe? E aí quando eu fui pro Sada, teve uma época que eles estavam recrutando, eles queriam um líbero, e aí eu indiquei o Luquinhas e o Luquinhas foi pra lá. Então, ficar com ele, que era um amigo meu aqui já de Curitiba, e foi muito bom. Tinha o Pablo Natan, que também é do Paraná. Nós três sempre tivemos quase todos juntos, né? O Pablo, eu joguei em Lavras com ele, a Superliga B, e joguei em Montes Claros com ele. E em 2016 a gente foi junto pro Sada também, sabe? uhum, Então, algumas pessoas são diferentes e você aprende muito, porque ali no Sada você tem a República, você tem alimentação, e você tem o salário, você tem o fisioterapeuta, você tem o médico, você tem tudo ali no SAD. Então, ali é muito fácil de se viver, sabe? É muito tentador você sempre ficar ali, querer ficar ali, sempre querer ficar ali. Aí, quando eu fui pro time de Juiz de Fora, que eles estavam tentando entrar com o investimento para chegar aos playoffs da Superliga, que a base toda foi do Sara Cruzeiro, só que eram os meninos mais velhos. Então, eram uhum, os meninos 9-6, 3 anos de diferença, 4 anos de diferença de mim. E são pessoas que eu não tinha muito contato assim. Então, ali eu tive que achar algum que ficasse mais perto de mim para a gente conviver junto e você vê como que é a vida dos atletas que não são do SADA, sabe? Porque no SADA você tem todas as regalias. E os contratados de Juiz de Fora, os contratados de Lavras, de Montes Claros, sabe? Então, é outra realidade para eles. Às vezes não tem um salário em dia, às vezes não tem o patrocinador que fica ali junto com você, não tem um diretor que fica sempre junto com você, querendo saber como é que tá os treinos, sabe? Às vezes uhum. não tem um plano muito bom e essa parte é difícil no vôlei, né? Porque o vôlei tá meio que decaindo no Brasil, porque os atletas vêm um ano para cá, jogam aqui e vão para fora no outro, sabe? E Uhum. aí fora eles fecham 2 anos de contrato, no Brasil só fecha uma temporada, sabe? Então, é meio triste de ver que o vôlei está meio que decaindo, mas abre espaço para nós atletas mais novos que queremos aparecer, sabe? Uhum. Então, eu acho que quando eu cheguei no SADA, que na Superliga B, a Superliga B era muito forte. Tinha Uhum. o time reserva do SADA Cruzeiro, que era o time B, tinha o time reserva do SESI. Então, são coisas que você não vê agora, sabe? Agora, a Uhum. equipe principal do SESI é os meninos mais novos, sabe? Aham. E a gente fica feliz por ser nossos amigos, são meninos porque todo mundo dentro do vôlei, a gente não é que todo mundo é inimigo. Todo mundo se conhece porque todo mundo talvez já jogou uma seleção junto, uma seleção de estado ou uma seleção brasileira junto, então todo mundo se conhece, todo mundo tem esse respeito por cada um. E eu acho que aonde que eu aprendi mais foi a minha última temporada em Montes Claros, sabe? Porque uma temporada em que tava meio bagunçado, assim, a galera ficava meses sem receber do clube, e a Uhum. gente, atleta do SAD, nós éramos em 7, eu acho, a gente sempre tinha o pagamento em dia ali, sabe? E como isso reflete para dentro da quadra, sabe? Com Sim. certeza. O Henrique, como era contratado do Sada Cruzeiro também, ele sempre tentava. É difícil de você gerir uma equipe em que os atletas eles jogam para receber, sabe? Uhum. Não virou uma diversão só. Uhum. Então, cada um tinha sua família ali, alguns tinham filhos para cuidar. Então, aquilo refletia muito dentro de quadra, às vezes para o bom sentido e às vezes para o mau sentido. Porque alguns pensavam,
cara, eu preciso de dinheiro, só que eles não estão me pagando. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar outro time ou não vou dar o meu 100% no treino? Como outros Uhum. pensavam, eu vou jogar mais para próxima temporada eu sair daqui e conseguir um time melhor. E eu sempre tentava colocar isso na cabeça dos meninos. Eu falava, ó, a gente sabe que a gente é atleta do SAD, a gente tem tudo em dia, essas coisas. E vocês que não... Porque o time era muito novo. E eu Uhum. falava, eu era o mais novo em quadra. E eu tendo essa responsabilidade de tentar botar na cabeça dele, sabe? Como, como tentar sair dessa, porque eu não sabia, não tinha resposta. Então Uhum. eu chegava os meninos e falava, galera, nós somos um time novo, a gente não tem peso nas costas de jogar aqui, a gente tem que fazer o nosso voleibol, porque a gente tem que dar o melhor para ano que vem a gente estar tá num time melhor. Porque se a gente ficar dando o migué ou não jogando no nosso 100%, os outros times também não vão querer a gente, sabe? Uhum. E os caras até brincam hoje em dia, porque eles falam que eu fiz o nome do central, né? Porque o meu central, ele saía do jogo, sei lá, recebia umas 30 bolas, central. Isso não é normal, sabe? Sim. E ele, quando ele saiu ali de Montes Claros, ele já jogou na Alemanha, já jogou na França, e acho que vai continuar por lá, sabe? Eu acho que ele meio que fez a carreira dele fora. Aham. E aí a gente brinca às vezes, sabe? Com essas questões que a gente lembra o que a gente passa, sabe? E a gente tem pessoas que dão valor, tipo, ah, passei esse perrengue, então nunca mais vou querer passar esse perrengue, então vou melhorar para a próxima temporada. Como tem os atletas que são cômodos e gostam, porque você vai encontrar isso pessoas em todo lugar, não é que é só no esporte que acontece isso. No Uhum. dia a dia você vai encontrar pessoas assim. E a melhor temporada que eu tive foi em Lavras, que foi a Superliga B, que a base toda era do Sada Cruzeiro, e eles contrataram 2 atletas. O atleta que eu me aproximei muito foi o Wallace, que já foi campeão pelo Uhum. RJX, era central, foi jogar com a gente lá, e eu tinha sempre fui muito competitivo e briguento, sempre quis, nunca gostei de perder. E no treinamento é a mesma coisa, não gostava de perder, então às vezes dava esporro, às vezes falava alto, e talvez às vezes não era da melhor maneira, sabe? Então, o Wallace foi uma pessoa que me ajudou muito dentro do vôlei, porque todo dia de noite eu estava dentro do quarto dele. A gente assistia filme da Marvel. Eu não ia pro quarto dele para ficar recebendo lição de moral. Eu ia Uhum. lá pra gente conversar sobre a vida, ele me falar da vivência dele, a gente assistia um filme, sabe? Era um era uma coisa tão simples, sabe? Que eu Uhum. precisava. E ele era um dos caras que era contratado por Lavras que estava com 3 salários atrasados. E mesmo assim, ele não deixava se abalar por aquilo, sabe? Legal. Ele não ficava pensando só nele, ah, meu salário e tal. Ele me dava muita atenção, sabe? Uhum. Então, eu aprendi muito com ele. A cidade de Lavras foi, acho que a melhor ali que a gente morou. A gente morava num hotel muito bom. As pessoas eram muito receptivas. A torcida sempre foi muito querida com nós atletas, mesmo às vezes não ganhando um jogo. E a gente fez o nosso papel, sabe? Eu tenho várias lembranças boas de todos os clubes que eu passei, como vai ter também algumas lembranças que a gente não quer passar de novo. Não é que são ruins, são coisas que a gente não vai querer passar de novo, sabe? Uhum. Porque tudo é vivência e tudo você pode tirar um aprendizado daquilo. Com certeza. Muito legal, Henrique. Muito bacana ouvir você falar um pouco da tua história, né? A gente não está mais em Uhum. contato assim sempre com você, então muito legal mesmo. E me fala uma coisa, você passou aí por poucos dias, né, Alessandro, por uma conquista assim sensacional, né? Que foi a Superliga. E você, além de estar participando ali da final, né? Que foram 3 jogos super Uhum. disputados, desfilando em carro aberto de bombeiro, enfim. Você imaginava vivenciar tudo isso? Ah, No tempo que você estava lá no projeto, por exemplo, que você ia ser um jogador, ou hoje isso tudo está sendo surpresa desde a hora que você chegou num clube profissional, assim, e até hoje, você vê isso como, né? Foi uma surpresa boa, ou você já imaginava que isso podia acontecer com você? nossa, eu acho que quando eu estava no projeto aí, até 2013 mais ou menos, eu não me imaginava nesse mundo do vôlei, sabe? Não era ainda era uma diversão para mim.
Então, eu ia ali porque eu Uma queria jogar vôlei. brincadeira. Porque eu gostava de jogar vôlei, gostava de estar ali com a galera. Então, cara, isso daí foi meio que se tornando realidade em 2014, quando foi que eu peguei a primeira seleção brasileira. Porque eu lembro que em 2013 tem a Taça Paraná, que naquela época vocês geriam tudo, né, no Paraná. Vocês tentavam, no Brasil, né, a maior competição e que a gente poderia jogar era feito por pessoas que eu conhecia, que eram meus professores do projeto ali, e que depois de um tempo fui sabendo que meus professores davam treino também em outros clubes para ter a sua renda, né? Porque foi como eu falei, era uma coisa de amor que vocês faziam ali por nós. E, cara, foi se tornando ali em 2014, que foi a primeira seleção brasileira que eu peguei, a primeira vez em Saquarema, né? E era um lugar que eu não conhecia. Tipo, a gente jogou a Taça Paraná, e aí eu lembro que um jogo era muito fácil o nosso jogo. E aí eu gostava de ficar mexendo, né? Eu sou o levantador criativo, eu gosto de ficar inventando coisa. E aí era um jogo que dá pra gente fazer isso. E aí eu fiz, e aí eu lembro quando acabou o jogo, o meu técnico era o Jimmy, ele falou bem assim: "Ah, você só jogou dessa maneira aí porque tinha um olheiro da seleção aí". Eu falei: "O que é olheiro da seleção?" Nem sabia que existia olheiro. Eu só escutava dos olheiros do futebol. Só escutava dos empresários de futebol, essas coisas, né? E eu não sabia que no vôlei tinha isso. E ainda mais da seleção brasileira. E aí foi a época que eu comecei a acompanhar o vôlei. Aí que eu comecei a assistir vôlei. Eu lembro que teve uma vez no ginásio Tarumã que nós alunos fomos lá ver a seleção brasileira treinando. E era uma coisa. A gente achava que os caras eram ET mesmo, sabe? A gente, criancinha pequenininha, os caras gigante, forte, sabe? Então, que eu tive até a oportunidade de jogar com alguns. Joguei em Montes Claros com o Thiago Alves, que estava na seleção brasileira, que eu vi ele na quadra ali jogando, sabe? E você tá perto dos caras é outra sensação, sabe? São sensações que eu quero que lá na frente as os atletas, os mais jovens, me vejam e queiram estar perto de mim, sabe? Queiram jogar comigo. E ali em 2014, 2015, que ainda continuei nessa questão de seleções de estado e tal, e aí começou a se tornar mais realidade as coisas, e eu queria vivenciar aquilo. Aí eu lembro que eu cheguei em 2016 no Sala Cruzeiro, que ali era o time de milhões ali, que amassava todo mundo, sabe? E eu vi os caras treinando na mesma quadra que eu treinava. Eu vi eles fazendo academia na mesma academia. O meu fisioterapeuta era fisioterapeuta deles também, sabe? Então você começa a treinar perto dos caras ali e você vai vendo que a parada é real. E que você tá num clube em que eles querem gerir você para você se tornar igual a eles. Ou melhores. E aí, cara, essa temporada foi a melhor temporada, assim, de vivenciar, porque foi quase que perfeita, né? Só não ganhamos um campeonato. Então, 5 medalhas de ouro eu tenho dessa temporada, sabe? Então, e projeto, sabe? Eu não tenho elas aqui para mostrar para vocês, mas porque foi de tudo que a gente passou no ano passado, sabe? Com a pandemia, as coisas já estavam meio que mais ou menos, e foi meio difícil a gestão do grupo ali. Cara, são coisas, como você falou, o Felipe ano passado estava na quadra comigo. Então, eu ali dentro da quadra com ele, um cara super experiente, eu falo que ele é um dos meus ídolos do voleibol. Eu não gosto de ficar falando, tem isso de ídolo, tem isso de ídolo, mas quando eu pego uma pessoa que eu vejo que aquela pessoa, ela, sei lá, ela vive aquilo por amor, por paixão, eu levo como referência. Então, o Felipe foi uma pessoa que soube muito gerenciar a nossa equipe. Foi como eu falei, ele planejava com a comissão técnica ali, o assistente, o Beto, que, sei lá, eu acho que o melhor assistente técnico que tem aí no Brasil, porque o que os caras estudam é surreal, sabe? Então, a gente, antes de cada jogo, a gente chegava o jogo era de noite, a gente chegava de manhã no vídeo de manhã, tinha tudo no quadro cheio de números, o que eles fazem, essas coisas, sabe? Então, você vai aprendendo
e você vai conhecendo cada vez mais os atletas. Como eu falei, eu conheço os meninos mais novos porque a gente esteve junto na seleção. Só que a gente vê eles todo sábado de manhã antes do jogo também. Então a gente vai aprendendo sobre cada um. E aí, essa temporada ali, o Mundial, que todo mundo achava que a gente não ia ganhar, achava que ia manter, porque na temporada passada a gente ficou em, sei lá, a gente passou como primeiro, segundo colocado e perdemos pro 8º colocado, sabe? Então, ali foi um baque muito grande, porque era melhor de 3 jogos também. A gente, no primeiro jogo, a gente perdeu pro Itapetininga, a gente ficou meio assim, tipo, o que aconteceu e tal. E nos números a gente via que a gente estava parecido, igual ali. E aí foi pro segundo jogo e, sei lá, era um clima muito estranho, sabe? Dentro da quadra. Eu lembro que a gente chegou pro jogo, na hora que começou o jogo, eu já tive a impressão que a gente ia perder, sabe? Então é muito ruim ter esse sentimento da derrota, sabe? Pro atleta é muito ruim. E aí, depois acabou essa temporada, teve o Marcelo deixou o time depois de sei lá quantos anos ganhando tudo, né? E aí o Felipe foi uma surpresa para nós, de como técnico, a gente achava que ia vir algum técnico de fora, essas coisas. E ele soube gerir a equipe muito bem, porque ele é esse cara de grupo, sabe? De treinamento, de trabalho duro. E ele passou as experiências dele pra gente. A gente tinha essa liberdade de poder conversar com ele, de poder dar a nossa opinião de alguma situação, porque ele sabia que no final a gente que ia executar dentro da quadra. Então ele tentava passar o mais possível mastigado, igual o passarinho faz para seus filhotes, tentar passar o máximo possível de informação ali pra gente chegar na quadra e fazer da melhor forma. E aí, desde o Mineiro, que eu acho que foi o pior campeonato para ele, porque era o primeiro da carreira dele como técnico e a diretoria ali do Sada sempre em cima, sempre em cima. Então, desde o primeiro a gente já foi campeão, aí depois a Supercopa, fomos campeões também, aí veio o Mundial, que todo mundo achava que ia vir o Civita Nova e o esqueci o nome do time. Mas veio os dois times da Itália e todo mundo achava que ia ser os dois na final, né? Eram 2 chaves só, então ia ser eles aí. O Civita Nova tinha ganhado um ano passado, né? E a gente era um time em construção ali ainda. Então a gente foi pro campeonato. O primeiro jogo, que foi contra o time do Irã, eu lembro que o Felipe, antes no lanche, ele tava passando mal já, sabe? Porque a pressão em cima dele ali era muito grande. E a gente, atleta, a gente já sabia do que a gente tinha que fazer. E a gente estava muito tranquilo. A gente estava dando risada um com o outro. A gente sabia da importância do campeonato. E como sendo em casa, né, o Medioli sempre quer trazer tudo para ele. Ele é um cara apaixonado por voleibol mesmo. Mais uma vez em Betim, né? E eu acho que próximos anos com certeza vai ser em Betim ainda o Mundial. Ferve o negócio lá, ferve. E, cara, foi um campeonato que a gente meio que amassou todo mundo. Os outros times não tiveram chances contra a gente sempre manteve a vantagem de 3 pontos em todos os sets, principalmente ali contra o Civita Nova na final, que foi... Todo mundo achava que ia ser um jogo muito difícil. A torcida estava lotada, o ginásio, sério, é uma sensação muito louca, sabe? Você tá vivendo aquilo dali e você tá na quadra. A estrutura que os caras fizeram pra gente, sabe? Então a gente jogou um Mundial ali, foi uma loucura, a gente ganhou de todos os times, não demos chance para nenhum. O único set que a gente perdeu foi pro time aqui do Brasil, que era o time de Natal, que foi um jogo que a gente entrou meio leve. E a final foi, nossa, espetacular. E até medalha, a medalha, quando a gente pegou a medalha... Sério, pesada, da Five é uma coisa que a gente vê no futebol, Mundial de Clubes, é o campeonato... Sim. Para o time aqui do Brasil é o campeonato surreal. Para o time da Europa nem tanto, porque eles já jogam. O europeu já é um campeonato absurdo. Que nem o time do Civita Nova, que é da Itália. O campeonato lá da Itália é o melhor.
sabe? É onde que tá todos os jogadores principais de todas as seleções. E aí a gente ganhar o Mundial ali em casa foi uma sensação muito louca, sabe? E aí depois a gente sabia que a gente foi ganhando o primeiro campeonato, ganhou o segundo. A gente viu que a gente estava no caminho certo, sabe? E aí depois a gente jogou o Sul-Americano em casa de novo. Isso facilita muito, sabe? Porque tem a torcida a favor de você sente que a torcida tá ali junto com você. É muito louco. Aí ganhamos o Sul-Americano e aí, por último, ganhamos a Superliga. A Superliga, eu falei para os caras que para mim foi mais, sei lá, impactante, porque desde o primeiro dia de treino ali em julho, você treina para chegar na Superliga, que é no final de abril, começo de maio, sabe? Então, o desgaste a mais, emocionalmente, fisicamente, você já tá no pico, assim. Então, o exemplo que a gente estava dando era ano passado, porque ano passado a gente não estava muito... A gente sentia que o time não estava muito encaixado, a gente não estava com muita vontade de continuar. E esse ano a gente queria que acabasse, todo mundo quer acabar para as férias, essas coisas, só que a gente queria cumprir os papéis que a gente tinha que cumprir, sabe? A gente queria jogar campeonato, a gente queria... Se fosse 3 jogos, a gente ia jogar os 3 jogos. Então, a final foi 3 jogos, foi muito louca essa final, né? Porque a gente ganhou o primeiro jogo de 3-2 em casa. Fomos para o segundo jogo. A estrutura que o Minas fez para a final foi absurda lá em Uberlândia. A casa lotada, muita torcida do lado deles, muita torcida do nosso lado, sabe? E eu acho que levaram até mais para longe porque a torcida do Sada Cruzeiro em Belo Horizonte ali é difícil, sabe? Incomoda muito e eles sempre lotam, sabe? Lá, o primeiro jogo em Betim foi só a torcida do Sada Cruzeiro. E aí, o segundo jogo que a gente perdeu ali, porque nos 3 jogos da finais, principalmente nos 2 primeiros, a gente jogava o primeiro super bem e no segundo a gente dava uma amolecida, só que a gente sempre continuava no 20-20, 21-21, e aí eles abriam. E aí eles ganharam o segundo set, eu acho que o segundo jogo foi 36-34. E no primeiro jogo foi, sei lá, 29-27, alguma coisa assim, sabe? E o primeiro jogo a gente ganhou o primeiro set, aí perdemos o segundo, e aí no terceiro a gente meio que dava uma amolecida, sabe? E aí o terceiro set a gente perdia meio com uma distância muito grande deles, a gente voltava no quarto e no primeiro jogo a gente conseguiu ganhar o tie break. E no segundo jogo foi a mesma coisa, ganhamos o primeiro, o segundo set a gente ficou pau a pau ali e no terceiro demos a baixada. No quarto voltamos e no tie break tava 3-10 pra gente. Nossa, lembrar desses momentos não é muito legal não. E 3-10 para nós eram 2 bolas. Então, era um saque nosso, era um side-out nosso. Era um saque nosso e um side-out nosso, acabou. Só que não. Aí, a gente viu nos números depois do jogo que o Visotto atacou 45 bolas e fez 37 pontos, 38 pontos. Então, aí a gente falou, não. Se ele jogasse, a gente acabou o jogo, a gente foi para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, a gente falou, cara, se ele jogar dessa maneira, pode dar o campeonato para eles, sabe? Porque você foi vendo no número, o time deles todo jogou no limite deles, sabe? E a gente via nos nossos números que a gente estava melhor nos números e que a gente poderia ainda dar um pouco mais, sabe? E aí, aquela última semana, você não via nenhum atleta do Sada Cruzeiro reclamando, tipo, ai, vamos ter que viajar de novo para Uberlândia, ai, vamos ter que fazer isso, vamos ter que treinar de manhã, porque os 2 últimos jogos da finais foi de manhã. Então, a preparação que a gente tinha que fazer intensa era pela parte de manhã. Então, pense, são 10 meses de treinamento, você sempre fazendo a parte intensa de tarde, chega nas últimas semanas, você tem que mudar todo o seu ciclo para fazer de manhã. Então, o desgaste ali físico era grande, o desgaste emocional era grande, só que a gente naquela última semana parecia que era a primeira semana, sabe? Era todo mundo dando gás, todo mundo querendo fazer, todo mundo acabava o treino, todo mundo queria fazer um pouco mais, sabe? E tem a questão da rivalidade também, né, Reni? Nossa, a rivalidade é porque a gente... O final do Mineiro contra o Minas, final do Sul-Americano contra o Minas, sabe?
a Copa Brasil Minas, que foi para a final. Então, o centro, Exatamente. mais ou menos, do voleibol tá em Minas Gerais, sabe? Sim. E a final de Superliga também contra o Minas. E aí, cara, essa última semana foi muito intensa, assim, para todo mundo. A gente continua com a mesma alegria, todos os atletas. A comissão técnica, mesmo com todos os perrengues que eles estavam passando, da diretoria, eles ainda com o pé no chão e, tipo, não, tranquilo. A gente vai pro jogo e vamos com tudo. O treino, chegamos em Uberlândia para treinar. Aí a gente ia treinar na sexta e no sábado pela manhã, né? Quando a gente chega na quinta-feira, falaram que a gente ia treinar 10 horas. Aí, 11h30, meia-noite, os caras mandam mensagem: galera, o treino mudou para 8 horas da manhã. Aí já mudou toda a rotina. Só que mesmo assim, nenhum atleta reclamou. Todo mundo falou ok, e vamos pro pau, sabe? Então, a gente estava muito focado para aquela final. E aí chegamos na final, primeiro set amassamos, aí no segundo set, de novo, aquela chegando 20-20. E aí foi. E aí a gente começa a relembrar, né, dos outros jogos. Putz, foi a mesma coisa. E aí os caras me colocam para sacar no 31-30. Nossa, na hora que... Sério, eu não tinha entrado ainda. Nossa, na hora que eles me chamaram, eu tava do nada, assim, ó. Porque às vezes a gente fica ali no banco, né, de braço cruzado, ali conversando com os caras. Do nada, Hendrick me chamou. E aí eu lembro que no primeiro jogo da final, eles me colocaram para sacar. E rolou uma defesa na 5 que eu vi ali, hein? Me colocaram para sacar. E no segundo jogo também me colocaram para sacar. E eu errei esses 2 saques, nos 2 jogos. E aí o que eu fiz nessa terceira semana? Acabava o treino, saque. Acabava o treino, saque. Na hora do treino que tinha saque, Hendrick saca. E eu tentei manter, porque eu pensei, os caras vão me colocar de novo, porque eles acreditam em mim, sabe? Uhum. Então eu vou treinar isso. E eu fiquei a semana toda só treinando saque, sabe? E aí chegou no jogo, eles me colocaram para sacar e eu acertei o saque e foi um saque bom, sabe? Sim. Uhum. E aí depois saiu aquele peso, porque eu tava com o peso, putz, errei o saque em 2 jogos decisivos. Tudo bem que não era no 24, mas é uma construção até você chegar ao 24. Sim. Então, talvez se tivesse feito alguma coisa de melhor ali, teria dado certo. E aí, essa defesa da 5. Nossa, que eu penso nessa defesa, eu fico, meu pai, como é que eu não defendi essa bola? Mas é referência diferente, né, Hendrick? A gente É isso fala que eu que... falo. Os 10 meses eu treinei na 1. Exatamente, cara. Sabe? E aí, o movimento que eu faço para 1, eu tava fazendo para 5 também. Só que lá é diferente. E aí, nossa, mas foi muito... E com certeza a comissão técnica, ela sabia que estava arriscando também, né? Porque você sempre treinou na 1, né? E foi uma estratégia. Né? Então, e depois que eu fiz o saque, que aí teve a defesa que eu não consegui defender, na hora que eu saí, tava todo mundo sorrindo para mim, tipo, você fez o que a gente queria que você viesse, que era um saque bom, sabe? Sim. Que já destabilizou um pouco a equipe do outro lado. E aí eu cheguei no banco e falei, nossa, aquela defesa dos caras, não, você fez o saque bom, era esse. Você entrou para fazer o saque bom. Daí já sai um pouco de novo aquele peso que não defende a defesa. E aí no tie break me colocam para sacar de novo. Quer dizer, no último set ali que eu tava meio que aberto, sabe? E a gente ganhou de 3-0, mas eu acho que já tava 20 a não sei quantos. E eles me colocaram para sacar de novo. E aí eu lembro que nessa andada ali eu já tava pensando em fazer de novo o híbrido ali no ponteiro. E aí na hora que eu tava indo, que eu vi o ponteiro deles, que era o Leozinho, eu lembro que sempre quando eu lançava pro híbrido, ele sempre subia de toque. E aí na hora que eu tava andando, eu falei pro Felipe, o que você quer que eu faça? Ele falou, faz o híbrido de novo. Eu falei, Felipe, eu acho que não é melhor fazer o híbrido não. Isso em questão de segundo, né? Eu falei, cara, não vou fazer o híbrido não, vou fazer o viagem, porque o Leozinho vai subir pro toque. Dele, beleza. E em questão de segundos. Aí eu fui pro saque, e aí na hora que eu lancei, eu vi ele dando passo pra frente. Daí eu falei, nossa, agora eu vou me consagrar, né? E eu fiz o saque viagem nele, e ele de toque, não sei como é que ele passou essa bola. Depois os caras olharam pra mim e falaram, cara, a gente não sabe como é que ele passou essa bola. Que ele pegou de toque o viagem meio que de baixo e conseguiu meio que sair dela, sabe? Mas eu tomar essa iniciativa, essa autonomia de, não,
Felipe. E tinha esse respeito, né, do Felipe com os atletas. E eu falei, Felipe, vou fazer dessa maneira. Ele acreditou, falou, beleza. O cara, 42 anos, eu, 23 anos. Tipo, é muito louco, sabe? Um cara que eu me coloco como meu ídolo do voleibol. Aham. Eu falando pra ele o que eu vou fazer, sabe? Aí você coloca o pé no chão e você fala, nossa, tô no alto rendimento mesmo, sou um atleta profissional. Você se sente parte desse grupo, sabe? Uhum. E Ô, aí depois... Hendrick, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te cortar, você está falando do Felipe, Não, você falou, a tranquilo. gente vê da tua admiração, né, da parceria, você Aham. falando que ele é um cara que sempre deu essa autonomia para vocês e tal, e como que foi a aceitação do grupo, a hora que você falou que foi uma surpresa ele de técnico, né? Aham. Como que foi a Nossa, aceitação do grupo? Porque vocês eram, até então, parceiros de quadra ali, né? E, de sim. repente, ele começar a comandar a equipe, eu digo pelo grupo todo, né? Até Aham. pelos mais velhos ali, o Wallace, que chegou depois, né? Tinha voltado para o Aham. SAD. Como que foi isso para todo mundo? Então, foi o que eu falei, o grupo esse ano que a gente criou era muito compacto, todo mundo se gostava, todo mundo se ajudava, todo mundo brincava um com o outro, não tinha essa desigualdade dos atletas olímpicos ou atletas juvenis com os atletas mais novos. Uhum. Então, desde o começo todo mundo comprou a mesma ideia, sabe? Tipo, vamos confiar no trabalho do Felipe porque a gente sabe que ele é competente, de toda a trajetória que ele fez dentro do voleibol, a comissão técnica a gente conhecia todo mundo, então a gente sabia que no final todo mundo ia querer ganhar. Então a aceitação foi muito fácil. Não acho que não Que precisou de legal. aceitação, sabe? Sim. Foi desde do primeiro contato com ele ali no começo, todo mundo já sabia que ia ser uma temporada de alegria, sabe? Mesmo com toda a pressão vindo de fora, a gente dentro da quadra a gente não escutava fora, sabe? A gente só escutava dentro e tentava executar da melhor maneira que a gente fez o ano todo, que aí conseguimos todas essas conquistas. E aí a Superliga na final, que teve até carro de bombeiro, que a gente fomos de carro de bombeiro, chegamos Uhum. no estádio do Cruzeiro, que era o jogo em casa da Copa do Brasil. Conhecemos o Ronaldo Fenômeno, tem até foto com ele. E esse, nossa, sério. E eu tive a oportunidade em 2018, 19 ou 17, 18, de também da volta olímpica dentro do Mineirão, né? Que é uma sensação muito louca. Você se sente jogador de futebol. Imagina. É. E ali É. no estádio do América ali, e a torcida é muito perto do campo. E aí Uhum. a gente dando a volta olímpica, segurando os troféus e tudo, a gente tava Porque quando acabou o jogo em Uberlândia, depois ali a semana toda é só comemoração, sabe? Uhum. Comemorava em todo lugar. Se via, já gritava, ficava gritando, bobeira, sabe? Da galera mais nova. E foi muito louco, cara, no carro de bombeiro. Eu me senti bombeiro mesmo, porque tive que ficar desviando dos fios de luz, as árvores, tive que ficar... E desde que a gente saiu ali do clube, no centro, a gente foi gritando até o estádio, Uhum. sabe? E a gente encontrava torcedores do Cruzeiro ali na rua, gritavam todo mundo junto, e a gente só tava numa alegria, sabe? E chegamos lá, demos uma volta olímpica, e que sensação louca, sabe? Porque o estádio também estava lotado, e mesmo não sendo futebol, o carinho que a torcida tem com nós atletas e é muito louco, sabe? E eu estava mais presente nessa equipe, porque eu era o segundo levantador dessa equipe. Uhum. Então eu me senti muito realizado com tudo que aconteceu nessa temporada, sabe? A gente fala que foi uma temporada perfeita sim, porque ninguém imaginava que a gente ganhar talvez todos esses campeonatos que a gente ganhou. E Uhum. a gente saiu muito por cima, nunca deixamos o queixo levantar. Sempre com o pé no chão, a gente criou essa equipe muito bem. O grupo era muito unido. Eu acho que é uma das equipes mais unidas que eu já vi, sabe? E Legal. era E foi legal porque perfeito. vocês tinham ali grandes atletas individuais, né? O Uhum. Wallace, né? Grandes atletas Cara, o individuais. Wallace, que pessoa. Sério. E então, o próprio Cachopa, né? Não é Cachopa. A gente Aham. fica em dúvida aqui, é É. Cachopa ou Cachopa? Né? Cachopa. Cachopa. Então, tem vários ali. E você falar dessa união do grupo, né? Desse entrosamento de vocês é bacana, porque a gente olhando individualmente, cara, a gente olhava, esse time vai ser campeão, né? Aham.
Mas com certeza o entrosamento da equipe ele é super importante. E nem sempre aquela equipe que tem os melhores atletas é o campeão, né? Porque depende muito também desse entrosamento, né? Que vocês mostraram e você hoje comentando, né? Como foi isso, como foi bacana e como foi muito bem aceito, tanto o Felipe como o técnico e vocês juntos, né? Buscando isso aí. Então, é muito legal. Eu acho que se for para falar, eu consigo falar sobre cada um dos atletas, sabe? O Wallace, que pessoa que conhecer ele, sabe? Ver ele como atleta. Você não vê o cara dando um migué no treino, em nenhum treino, mesmo sendo o cara mais velho do time, sabe? Você vê ele sempre jogando no alto nível dentro do treino e o que você faz no treino reflete para a quadra. Então você via ele fazendo ali na quadra, ele, sei lá, sem ele precisar falar nada, ele deixava todo mundo com que fizesse no gás também, sabe? Então, e sempre tinha essa rivalidade ali na quadra, o time B contra o time A. A gente, como time B, desde o começo eu falei com os meninos, a gente tem que ser o melhor segundo time do Brasil. E para isso a gente vai estar jogando contra o melhor time do Brasil. Então, cada treino vai ser um jogo pra gente. Porque a gente não sabe se no sábado a gente vai estar dentro da quadra. Então, era o mesmo papel que eu ficava falando com os meninos de Montes Claros. Falava, a gente tá aqui no time B, mas a gente tem que ganhar esse time A para próxima temporada a gente mostrar que a gente é capaz de fazer, sabe? O trabalho. E o clima que era ali no time B, no time reserva, era muito legal, sabe? A gente era muito unido, porque eram os meninos da base que eu conhecia faz tempo, e o único mais velho ali era o Lucas Locke, que era a primeira temporada que eu tava jogando com ele. Então, nossa, que temporada! Foi perfeito, sabe? A gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria, e eu ficava mais perto ali do time B, a gente criou uma parceria muito grande também, sabe? Então, é muito legal viver tudo isso. Reni, eu até pegando você mesmo falou dessa questão de cada atleta, né, que você poderia falar. Nós não vamos poder falar de todo mundo, porque o time é grande, né? Mas, assim, uma coisa legal que a gente sempre conversa aqui, né, entre os professores e com quem conhece você e tudo, e a gente fala que você teve uma experiência muito parecida com a Roberta, né, que foi nossa aluna também do projeto aqui, e a Roberta, cara, assim, a gente sempre, eu falo que a gente é professor, mas às vezes a gente se sente pai de vocês, que a gente sempre quer que jogue, né? A gente fala assim, pô, cara, vamos torcer pra ele jogar, tal, não sei o quê. Ele é o melhor, ele é melhor. Não, tá bom, isso aí. Não, o Felipe conhece a gente, não é assim, não. Mas assim, que nem assim, a Roberta, vou dar um exemplo assim, a Roberta, ela foi reserva da Fernanda Venturini, né? A gente nem precisa falar, né? Anteontem aí foi escolhida para o Hall da Fama do voleibol aí, né? E a Fofão aí que, né, também, cara, duas lendas da seleção. E você, cara, fala assim, seguiu uma trajetória muito parecida, que né, a gente sabe, né? Você mesmo falou, cara, 23 anos, né? Novo ainda. Obrigado. Cara, mas não, a gente tem, né? Eu só sou 2 anos mais velho que você, mas né? 2 anos, deixa pra lá. Duas dezenas. Pula essa parte. A Kátia nós não vamos falar. Mas assim, cara, você teve como referência, cara, o El Mago, cara, o William, né? Que é, cara, monstro. Eu falo assim que tem umas bolas que ele levanta que, cara, se eu tô a gente não pode falar operadora, né? Mas quando a gente volta, ainda dá vontade de você voltar. Cara, de onde que ele tirou essa bola, né? E, cara, o Cachopa que a gente fala também, cara, que são duas referências de seleção, né? Também. Então, assim, é que a gente fala assim, cara, são níveis de aprendizado, são coisas que você tem oportunidade de absorver bem importantes, né? Então, assim, o quão importante mesmo e significativo foi, tipo assim, ter eles primeiro, né, como referência, treinar com eles ali, e também, tipo, na boa, assim, né? Eu falo assim, uma concorrência sadia, né? Tipo, de você estar buscando posição com eles, assim. Cara, eu vou conversar. O Cachopa, o primeiro contato que eu tive com ele foi em 2014, na seleção brasileira. Porque eu era da seleção infantil, ele já era da seleção juvenil, eu acho. E eu lembro que todo mundo ficava falando, antes de eu chegar na seleção, falava, tem um cara que é parecido com você, porque ele usava Black Power, e naquela época eu tinha o cabelo, eu também tinha o Black Power. É só deixar crescer. Com umas falhas, assim, mas vai dar. E aí, o primeiro contato que eu tive com ele foi lá na seleção, que eu vi o Cachopa, sabe? E eu achava que o cara era, nossa,
nossa, quem que é esse cachorro? Quem que é esse cachorro? Ficava tentando procurar quem era saber. E aí a gente tem até uma foto que eu acho que eu tenho no meu Instagram, que, que a gente tirou lá em Saquarema, e foi o primeiro contato que eu tive com ele. Aí depois dessa época ele foi pro Sada Cruzeiro também, e depois eu fui pro Sada Cruzeiro. Então Uhum. o primeiro contato que eu tive ali com o Sada Cruzeiro, os levantadores eram o William e o Cachopa. Uhum. E aí eu sempre tava ajudando no treino, eu ajudava a juntar bola, pra estar ali perto deles, encher a garrafinha deles. E, cara, que legal você poder aprender com esses caras, sabe? Eu sempre fui meio tímido de chegar nos caras mais velhos, assim, e falar, ai, como é que eu posso fazer isso daí? Mas só o visual ali, vendo eles fazendo as coisas, vendo a intensidade que eles botavam em cada bola, como eles chegavam em cada bola, você aprende muito visualmente. O que os técnicos falam é que você tem que ficar assistindo jogo de vôlei. Assiste jogo de vôlei que você sempre vai tirar algum aproveito disso, sabe? E eu falo até dos levantadores, outros levantadores que eu já treinei, sabe? Uhum. O Rodrigo, que estava em Blumenau esse ano, eu fui na temporada que ele estava em Juiz de Fora. Eu gosto de usar de referência os atletas que estão junto comigo. Uhum. Então, eu posso ser o primeiro levantador, o segundo levantador. O cara que eu estou trabalhando é o Joãozinho. Eu e o Uhum. Joãozinho vamos treinar para se tornar os melhores. Não é que a gente tem que disputar para ver quem que vai jogar. Nós dois temos que encontrar as soluções para fazer o nosso time ganhar. Uhum. Porque nós somos contratados para fazer o nosso time ganhar, sabe? Então, a rivalidade se torna muito amigável. Não é uma rivalidade em que a gente não conversa fora de quadro, porque com certeza existe vários lugares de atletas que não conversam da mesma posição porque tem essa rixa. Acho que deve acontecer isso muito mais no feminino do que no masculino, né? E com o William e com o Cachopa foi o que eu tive esses 2 anos junto. A gente sempre teve uma parceria muito grande, sabe? Dentro e fora de quadra. A gente saía junto para comer, para ir para baladinha, porque todo mundo acha que atleta não vai para balada, atleta vai para balada assim. E foi Não muito pode falar legal, isso, sabe? cara. Não, não fala isso, não. Ah, e aí a gente tornou essa amizade muito sadia, sabe? Eu aprendi muito com ele. A gente no treinamento ali, quando fazia uma bola de alguma maneira, a gente fala, putz, será que para esse cara é melhor fazer dessa maneira? Como que você acha melhor? Então, sempre teve essa parceria. E eu também tive contato com o Bruninho, porque eu comecei a fazer o psicólogo e eu, com Uhum. umas conversas com o meu psicólogo, a gente chegou era um assunto que, tipo, com quem que os grandes aprenderam? Os grandes aprenderam com quem era maior que eles. Então, eu tenho que buscar as pessoas que estão acima de mim e aprender com essas pessoas, sabe? Então, o cachorro, como era uma pessoa que eu aprendi já a cada dia, eu tinha que buscar alguma pessoa que estava fora da minha rotina. E ele falou, cara, manda mensagem pro Bruninho, tipo, conversa com ele, marca algum dia para eu conversar com ele. Eu falei, pô, a vergonha, né? Porque eu acho que o cara é um ET. E eu fiquei meio assim, putz, será que eu vou mandar mensagem para ele e tal, essas coisas. E eu lembro que até na pandemia ocorreu de uma situação que fez a caixinha de perguntas no Instagram dele Aham. e a galera perguntou, o que você acha do levantador Hasley? Que me chamam de Hasley, né? Que é É mais isso, fácil, né? Por que isso que que é é Wesley? isso que é. É. Não, é o sobrenome dele, Não, mas ok, mas por que é não porque que não é Henrique? o. Eu tô achando que é o Então, curto, Hendrik. porque Eu achei que você é não estava que... gostando. Meu nome é Henrique Hasley Rosa. O Hasley é o sobrenome do meio que o meu pai e minha mãe criaram. O nome da minha mãe é Séries, aí pegou o Ures do final, e o do meu pai é Vanderlei, pegou o Lei, aí ficou Hasley. E aí é uma marca que a gente usa como o nome da nossa família, porque a Ah, gente também é da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Aham. Que tem os elders que sempre vão fazer missão quando fazem 18 anos, e eu não fiz essa missão quando eu fiz 18 anos. Uhum. E eu lembro que desde o começo a galera da igreja achava que eu não ia continuar na igreja só por causa que eu não ia fazer missão. E eu lembro que meus pais, eles sempre deixaram tranquilo a minha escolha, sabe? E eles falaram, se você quiser continuar no vôlei, a gente vai te respeitar e vamos te amar. Como se você quiser fazer missão, a gente vai continuar te amando e vai te respeitar. E sempre quando um elder vai fazer missão, eles têm que colocar o seu segundo nome ou o Uhum. terceiro nome.
E o nome dos meus irmãos, quando eles fizeram missão, sempre foi Elder Hesley. E eu Uhum. falei, já que eu não vou fazer a missão da igreja, o meu pai falou, você vai fazer a sua missão lá em Belo Horizonte, que é onde que você tá indo morar Legal. agora. Pô, que Eu legal. falei, pô, então eu vou colocar na minha camiseta o nome da nossa família para representar todos vocês. Olha que legal. Então, eu sempre tento deixar o nome Hesley para representar o nome da nossa família, sabe? Que E aí bonito. ficou marcado isso. Uhum. Que legal saber. E é mais fácil também, né? Porque Hendrik, até eu Sei, acho que os sempre. dois são bem, né, bem parecidos ali, o Não, mas eu Wesley. acho, quando eu falei não gosto, porque daí ele lembrava da gente pegando pela Hendrik, vem pra cá, Hendrik. Não, É só para deixar aquele deixa trauma, eu né? falar. Não, mas eu falo, lá no Sada, os caras me chamam de Jimmy, por causa do Jimi Hendrix. Me Uhum. chamam, nossa, já me chamaram de Cachopinha também. Todo mundo tem apelidos lá. O Isaac chama de Newton, por causa do Isaac Newton. Boa. Cara, é sério, Super é uma boa. coisa muito amigável. Mas, voltando para a questão do Bruninho, ele fez essa caixinha de perguntas e perguntaram, o que você achou do levantador Hesley? Ele falou, gostei muito dele. Ele escreveu um textinho, gosto muito dele, acho que tem muito potencial, e me marcou. Nossa, na hora que ele me marcou, que eu mostrei em casa, nossa, você tinha que ver a alegria. Parecia que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo. Sério. Legal. Todo mundo, nossa, o Bruninho marcou rede e tal, nossa, vai virar amigo. E eu fui. E eles ficavam, manda mensagem pra ele. Aí eu mandei uma mensagem pra ele agradecendo e tal, dele ter me elogiado tudo. E ele me respondeu. Aí quando ele me respondeu, mais uma alegria pra todo mundo, sabe? Todo mundo ficou Mais louco. uma Copa do Mundo. E na hora que ele me seguiu no Instagram, nossa, aí esquece, né? Aí mostrando pra todo mundo, Bruninho me segue, Bruninho me segue. E aí eu lembro que eu tive esse contato com ele, daí eu falei com o meu psicólogo, eu acho que eu posso mandar mensagem pra ele. E cara, eu mandei mensagem pra ele, porque o nosso empresário é o mesmo também, Uhum. e foi mais fácil esse acesso até ele, né? E aí eu mandei mensagem pra ele e falou, cara, pode marcar, ver. Ele falou pra mim, veja o dia que fica melhor pra você e o horário que a gente marca. Daí, nossa, era um dia de folga minha de manhã, era um dia de folga pra ele. E aí a gente conversou, ele lá da Itália e eu aqui do Brasil, sabe? Mesmo com a diferença de fuso horário, ele achou um espacinho ali no tempo dele para conversar comigo. Legal. E a gente ficou conversando ali durante 1 hora e pouco. E eu tive a oportunidade de aprender com ele, porque tem muitos momentos do atleta ali na quadra, porque não é todo dia que você chega bem, sabe? Não é todo dia que você chega com a cabeça focada ali, e você tem que encontrar uma forma de você gerenciar isso dentro do seu time, como levantador ainda, né? Eu vi que a Roberta Uhum. comentou sobre isso também no podcast dela, que a gente não tem que tomar essa responsabilidade só pra gente, sabe? Então, Uhum. às vezes chegar pra galera e falar, galera, hoje eu não tô muito tranquilo, tô um pouco estressado, então vamos fazer dessa maneira, como vocês acham melhor a gente fazer, sabe? Então, você vai aprendendo. Tive a oportunidade de aprender com esses 3 levantadores e tive a oportunidade também de aprender com os levantadores, como seleção de base, aprendi também com os levantadores de lá. E foi como eu falei, eu sempre gosto de tomar como referência os levantadores que estão comigo, mesmo sendo levantador principal, mesmo sendo levantador reserva, sabe? Então, acho que é isso. E desde a época do Guilherme lá, a duplinha, né? De Nossa, levantador era Guilherme duplinha, e né? Era bem isso mesmo. Hendrik, a gente está chegando na reta final, a gente vai fazer algumas perguntinhas daqui a pouco. Não sei se você reservou para nós um espaço aí, né? Daqui a pouco de algumas coisas aí. Mas resgatando um pouquinho das perguntas anteriores, até né, a gente falou bastante, né? Você falou bastante do Minas ali. Você falou, né, da questão do Minas, do adversário, que, cara, foi para nós que assistimos, eu falo assim, a gente sabe que vocês dentro da quadra sofreram, entre aspas, né? Mas foi jogos de alto nível. Cara, para quem assistiu foi muito bom. E agora, né? Vai estar vestindo a camisa do Minas, né? Então, é que nem a gente sabe, são essas as surpresas que o vôlei, né, passam para nós, assim. Então, a gente sabe que nem assim, eu e a Kátia, que nem você comentou assim, a gente sempre trabalhou, além do projeto, a gente trabalhou sempre em outros locais e a gente teve a oportunidade de conhecer, né, a estrutura do Minas, que é sensacional, Sim. né? Uma estrutura de clube, assim,
muito bacana, assim. Então, quais são as tuas expectativas, né, para essa mudança, né? A gente sabe que tudo que envolve, você tem um nome já bem consolidado lá no Cruzeiro, no Sada, e Aham, agora vai estar jogando do outro lado, né? Então, aham. quais são as expectativas aí? É muito difícil, né, você sair de um clube que... Porque eu fui formado aqui em Curitiba, mas o Cruzeiro também me formou grande parte Uhum, da minha trajetória. Chega um momento em que você tem que botar na balança o que que vai talvez valer mais. Eu não tenho a resposta do futuro, mas eu uhum, tenho a resposta do que eu posso fazer agora e o sentimento que eu tenho agora. Então foi uhum, até aquela questão que eu falei da mudada de ano, que eu não estava muito bem de cabeça, não sabia para qual time que eu ia, não sei se o Cruzeiro ia querer renovar comigo, não sei se eu tinha voleibol para ir para algum time melhor ou para jogar, né? uhum, Porque é muito difícil esse momento que vai chegando o finalzinho do teu contrato ali e você não sabe o que vai acontecer. Porque eu também não tinha uma estabilidade de eu tinha seleções de base, fui campeão agora com o Sada e tem conquistas, mas eu nunca tive no comandando ali, sabe? Não era o principal. aham, Então, sempre estava ali por trás. E aí, com conversa com o meu empresário, com a minha família, com as pessoas que estão sempre comigo, cheguei a essa decisão de deixar o Sada. Não sei se eles iam querer continuar comigo, talvez iam querer continuar comigo, e eu falei, é muito cômodo querer ficar aqui, porque eles uhum, já me conhecem, eles já conhecem o Hendrik, já sabe quem eu sou, já sabe como lidar comigo nos dias que eu não estou muito bem, nos dias que eu estou estressado, essas coisas, sabe? uhum. Então, vai se tornando cômodo para mim também ficar ali. E eu quero jogar também, sabe? Sim. Tem essa outra questão do atleta. O atleta ele precisa jogar para ter essa experiência. E como o meu sonho é estar na seleção brasileira principal, eu Uhum, preciso jogar para que o Renan Dalzotto e a comissão técnica dele me vejam jogar, uhum, sabe? exatamente. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse jogado essa temporada, com certeza eu ia estar lá na seleção, sabe? Mas como eu não joguei, eles não tiveram essa visibilidade minha. E não tirando o mérito dos levantadores que estão lá, todos foram muito competentes para estar lá. Conheço os três, que é o Bruninho, o Sim. Cachopa e o Matheus Brasília. E que Superliga o Matheus Brasília também fez com o time do SESI. Sim. Sim, com Garotada nova, certeza. sabe? E ele Mas estaria botando... concorrendo, né? Mas é que nem a gente fala. Olha, Quando você está sendo visto, você está concorrendo. Quando você É, nem está jogando, nem concorrendo, você pode, né? O famoso é não isso. comprar o bilhete da Mega Sena e querer ganhar. Aham. E eu lembro que uma das frases que o Renan Dalzotto falou para mim em 2019, quando eu fui convocado para a seleção adulto para fazer 2 amistosos, ele falou para mim que eu precisava jogar. E sempre escutando atletas, na conversa com o Bruninho, eles falam, precisa jogar, precisa jogar, precisa jogar. E se tornou uma coisa que é a minha ambição, é o que eu quero, sabe? Então, em conversas muito longas e expressivas até com o Felipe conversei, tipo, Uhum. o cara, meu técnico, porque o mercado, ele começa a rodar antes, né? Sim. sim. Não é depois que acaba a temporada e todo mundo vai começar a ver para onde que vai jogar. Não, antes de acabar a temporada, cada um já tem meio que o seu destino, sabe? E com conversa com o Felipe, a gente conversando com ele, falava que precisava jogar. Ele não tinha muito a gestão ali do time e eu encontrei essa paz em querer mudar de time. E é muito difícil, né? Porque já são 6, 7 anos ali no SAD. Uhum. Então, entra em várias questões. Mas aí comecei a fazer psicólogo e eu tô muito ansioso para a próxima temporada, sabe? Tô muito ansioso para o que vai acontecer. O Neri, o técnico do Minas, é um excelente técnico. Eu estive Monstro. com ele na seleção em Uhum. 2019, que foi a seleção juvenil, que o técnico era o Giovanni Gávio e ele era assistente. Então, eu conheço um pouco do trabalho dele, sei que ele é muito competente, tá chegando aí há 2 anos já nas finais da Superliga e finais de campeonatos. Então, é um técnico muito experiente, sabe? E eu gosto muito do treinamento dele também. Então, vou aprender agora com o William de pertinho, vou estar ali com ele. Uhum. Então, mais uma oportunidade de aprender mais, né? Desfrutar dessa oportunidade.
Então eu tô muito ansioso, tô com muita vontade de voltar para tentar fazer o meu melhor, sabe? Porque eu tenho certeza que dessa vez eu vou jogar mais, vou poder mostrar meu voleibol, para ano que vem eu poder estar disputando na seleção brasileira. Legal, Henrique. Nossa, a gente torce muito por você, tá? Porque você Muito obrigado. realmente é um cara que merece, né? Não só pelas palavras, né, de tudo que você comentou com a gente agora, mas pela pessoa que você é, que a gente conhece aqui, né? Do dia a dia, aquele cara muito obrigado. brigão, como disse você, É. né? Quando chegou, bravo e tal, mas que agora está mostrando e dando exemplo aí para todo mundo, né? Henrique, a gente está chegando no finalzinho aí do nosso bate-papo, que tá uma delícia, como diz o Ali, dá vontade de ficar até às 6 da tarde, que é a hora que a gente bate cartão, né, Ali? A gente ganha hora extra, não tem problema. Tá uma delícia. E a gente sabe, não só nós, mas todos que te acompanham, sabem que você tem outro talento além do esportivo. Né? A gente sabe que você tem aí uns dons musicais, né? Alguma coisa desse tipo aí, né, Alessandro? Então, antes de você dar uma palhinha, que eu gostaria de pedir uma palhinha para você aí, claro. Eu queria saber se esse teu talento aí, ele te auxilia nessa tua rotina de atleta, né? Da tua rotina de treinos e foi um hobby que começou a se tornar meio que o principal para me desestressar, sabe? Legal. Desde criança, o meu pai é músico, então desde criança, como a gente teve dentro do esporte, a gente tivemos dentro da música. Então, todos os meus irmãos, todo mundo sabe tocar algum instrumento, sabe? E eu lembro que no começo, quando eu era pequenininho, eu via meu pai tocando violão, aquela coisa grande, e eu gostava muito do som. Uhum. E aí, eu queria tentar tocar, só que eu não tinha estrutura para tocar o violão. E aí ele me deu o cavaquinho, que era mais pequenininho. E eu lembro que machucava tudo as pontinhas dos meus dedos, sabe? Ele tem vídeo até aí quando eu era criança. Eu acho que comecei a tocar com 6 anos o cavaquinho. Porque eu vi ele tocando e eu queria fazer. Ele era a minha referência, eu queria fazer igual a ele, sabe? Uhum. E aí até que chegou uma época em que eu era maior, que eu vi ele tocando violão e eu de ver ele tocando, eu comecei a tocar sozinho, sabe? E aí sempre ia pedindo dica para ele, pai, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? E até hoje ele me ensina, sempre quando eu venho para casa, ele me ensina alguma nota diferente que ele aprendeu. E desde sempre tive perto disso. Ele me deu um violão de presente há 2 anos. E esse violão, ele vai comigo para todo lugar que eu tô. Sempre quando a gente tá em viagem, que é de ônibus, os caras pedem para eu levar o violão também. Sempre quando tem algum churrasco em casa, pede para tocar violão, sabe? Então, a galera, quando eu posto alguma coisa no Instagram, todo mundo fala The Voice, marca o The Voice Brasil, fala, The Voice. Vira a cadeira. Aí vocês estão vendo o cantor profissional e nas horas vagas ele é jogador de vôlei, essas coisas, sabe? Então são umas brincadeiras que eu vou levando assim e é muito, muito bom, sabe? O violão e a voz, eles se completam de uma maneira assim, não sei explicar. É de sentimento, sabe? Sim. Mas acho que ele tá enrolando demais. Acho que ele tem que pegar esse violão. Vai, dá uma palhinha pra gente aí. Vai, Henrique. O violão não é o meu. Então... Não, mas eu vou tentar fazer alguma coisa legal. Tem alguma música que vocês queiram? Aqui você quiser. Pode escolher. Deixa eu ver. Não dá uma olhada na Lu do lado aí, que senão ela já palpita. Vou de inglês, então. Boa. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, this is the sweetest thing. And it don't change if I had my way. You know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine away with the story. Want to give it so to me, give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh,
faz parte. Apertei a cadeira, eu escolho você. Sou sua fã 2 vezes, como atleta e como cantor, como músico, aliás. Nossa, que vergonha, músico. mas muito obrigado. Que bom que vocês não estão aqui na minha frente, cara. Se estivesse aqui na minha frente, eu não ia conseguir tocar, não. Que isso, rapaz. Nossa, que legal. Cara, eu gosto muito de violão, sério. Nossa, é até emocionante. Nossa, um dos próximos instrumentos que eu quero tocar é o piano, né? Que eu acho que eu até fico pensando no futuro, né? Quando eu tiver meus filhos, essas coisas, às vezes eu fico vendo videozinho no Instagram de pais tocando para crianças, as crianças tocando junto com os pais. É muito legal, sabe? É muito, sei lá, é fofo e acalma, né? Você se sente mais leve, essas coisas. Eu lembro que antes de ontem eu estava lá em casa e aí eu comecei a tocar o violão lá em casa porque a minha avó tem Alzheimer, né? E às vezes ontem eu fiquei conversando das 3 da tarde até, sei lá, 11 horas da noite conversando com ela. E eu vi, a minha mãe mandou um vídeo de que a música ajuda nesse cuidado com o Alzheimer e tal. E aí depois no finalzinho eu peguei o violão e comecei a tocar para minha avó, né? E aí mais de noite eu tava tocando sozinho, o meu irmão Thierry, o mais novo, desceu e a gente ficou tocando ali por, sei lá, como algumas horas ali tocando junto. E que bom, sabe? Aproxima muito as pessoas, aproxima a família, aproxima os amigos. E eu fiquei muito feliz ali, foi até emocionante um pouco na hora de estar com o meu irmão mais novo, né? Porque a gente não tem muito contato no ano, porque eu moro muito longe. E de ter essa oportunidade de ficar um pouquinho aqui, ali com ele tocando, sabe? É muito legal mesmo. Show. Assim, a música, que nem você falou, né? E a gente já até comentou também em algumas outras perguntas que a gente falou assim, a vida de vocês é estressante, é puxada. Então, primeiro a gente sempre tem que ter essa possibilidade da música que traz a tranquilidade. E acho, como você falou, né? A família bem da música traz coisas boas, traz coisas positivas, acalma, isso é. E o cara manda bem, hein? Muito bem, muito bem. Obrigado, gente. Esse é um que não tem que preocupar, não, né? Vai chegar no vôlei. O problema é que daí vai se aposentar do vôlei já tá famoso na música. Já tá famoso, já. Henrique, a gente tá chegando bem no finalzinho mesmo, a gente vai pedir só um depoimento seu, mas algumas coisas é importante a gente falar até da questão do Instituto em si, né? A gente fica super feliz de ter uma pessoa que nem você, que pô, é sensacional, sempre está acessível para a gente, né? A gente tem diversas histórias muito legais aí, até brincando, assim, um dia nós vamos estar puxando a Luana aí também para conversar junto, porque a Luana tem uma experiência legal, tipo, essa questão de jogar nos Estados Unidos é uma coisa bacana, são possibilidades, como a gente sempre, você mesmo falou e a gente fala aqui, o nosso objetivo nunca vai ser só nosso objetivo principal é o desenvolvimento humano por meio do esporte. E então, assim, pô, a gente sempre convida os ex-atletas, né, que tiveram essa trajetória, tiveram e ainda tem essa trajetória, mas também a gente vai chamar outras pessoas, né, de outras áreas, enfim. E o Instituto ele sempre está de portas abertas. A gente quer que esse trabalho continue, né? E para o trabalho continuar, que nem assim, a gente não cobra mensalidade, né? Todo Cara, trabalho, vocês são muito todo trabalho ele é feito exatamente pensando em atingir a maior quantidade de pessoas. Então, assim, até lembrando a galera que está assistindo, né, a gente tem diversas possibilidades de estar auxiliando o Instituto, seja com imposto, seja com a questão do apadrinho, né, as pessoas podem entrar no nosso... em breve a gente vai estar com a nossa nova plataforma, aí, com o nosso novo site, onde vão ter diversas opções de apadrinhar uma criança, uma turma, um núcleo, né? Vão poder ser parceiros disso, podem contribuir de diversas formas. Então, assim, a galera que tiver curiosidade entra no compartilhar.org.br, né? E acompanha a gente nas redes. O Hendrick é um que sempre também está acompanhando a gente na rede, a gente sempre vê ali que tem as visualizações. Então, procurem sempre estar auxiliando, né? Para que a gente consiga descobrir diversos Hendricks, diversas Robertas, mas também diversas Renatinhas. Tomara, né?
Tiago, a gente vai trazer uma galera de gente que se formou aí, não só no vôlei, mas em outras profissões. Como a gente está bem na reta final, eu vou colocar assim, uns 2 minutinhos para você dar uma mensagem para essa galera que está assistindo para a gente, porque, como você sabe, assim, é um monte de gente que acompanha o Instituto com diversos perfis. Então, assim, lógico, tem gente que acompanha o voleibol, que acompanha você, que vai querer assistir, né? Mas também a gente tem bastante aluno, ex-aluno, pai, parceiro. Então, assim, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né, assim, geral dessa nossa conversa e também Claro. do Instituto em si. Só voltando ali um pouquinho, o meu primeiro contato com a Luana foi pelo Instituto Compartilhar. Tem uma foto no perfil dela que a gente foi ver isso depois de anos, a gente foi ver isso agora. Que ela tá jogando vôlei aqui numa quadrinha do Baby e eu tô na quadra do Mini do lado, sabe? E a gente fala, nossa, foi o primeiro lugar que a gente teve contato, sabe? E é muito, muito legal, porque foi dentro do vôlei também que eu conheci ela, sabe? E a gente, desde 2014, a gente mantém contato e começamos a namorar agora no começo da pandemia, que causou dos dois vir para Curitiba, porque ela tava de férias dos Estados Unidos e eu também tava de férias do clube. Mas, cara, sobre o Instituto Compartilhar, o que eu tenho para dizer para as pessoas que foi a melhor coisa que eu acho que aconteceu comigo, porque eu, como atleta hoje, vocês que me formaram, vocês foram os primeiros a me formar, sabe? O atleta Hendrick, a pessoa Hendrick. Então, vocês até me falem depois sobre o apadrinhamento, que com certeza eu vou querer entrar nesse projeto, porque a tecnologia está avançando, né? E agora tendo essa oportunidade de fazer isso com as crianças é muito legal. E agora que tem condições de fazer isso também. E foi o que eu falo, vocês não ganham... Claro que vocês ganham sei lá, a satisfação de ver as pessoas, né? Se tornando, se ficando mais velhas e as pessoas não precisam pagar nada. Eu lembro que no começo, depois que eu vi que o projeto era tão grande, eu ficava pensando, nossa, mas como é que não pagam? Tipo, vocês merecem, sabe? Esse reconhecimento de todas as pessoas. E seria perfeito se todo mundo conhecesse o projeto, sabe? Porque, com certeza, tirou muitas crianças da rua, tirou eu da rua também, porque talvez eu poderia estar na rua agora, sem ter um futuro em alguma coisa. Mas para os pais até que possam assistir isso daqui, que tragam as suas crianças, tragam seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, não sei, traga o papagaio, sabe? As crianças vão gostar de ver o papagaio lá na quadra. Verdade. Os cachorros entravam direto na quadra às vezes. Nossa, com certeza. E eu quero ter também, a gente pode marcar um dia de ir lá, bater uma bola com as crianças. Você está convidado. Eu gosto muito de estar perto das pessoas, sabe? Porque às vezes, foi como eu falei, eu acho que os caras são ET, como as pessoas, deve ter pessoas que acham que eu sou surreal, que eu sou uma pessoa que, talvez, antipática, essas coisas. Mas, aí não. Nossa, eu gosto muito de estar perto das crianças, gosto muito de criança, gosto de estar muito perto de vocês também. E para relembrar, ter um pouquinho daquela nostalgia, né, de como era antes. Então, eu só quero que esse projeto continue crescendo cada vez mais, que continue trazendo mais pessoas, mais padrinhos para as crianças e que as empresas, né, de alto escalão venham também atrás disso. E eu acho que é isso, cara. Eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fizeram por mim e com certeza vou levar o nome de cada um comigo para o resto da minha carreira, para o resto da minha vida. E com certeza no futuro, se eu estiver aqui em Curitiba, meus filhos vão participar do Instituto Compartilhar também. Ô, Hendrick, desculpa, Ale, eu queria só dizer que você falou tanto do Instituto, né? Acho que para nós é emocionante de ouvir você falar, da maneira com que você coloca esse carinho, esse amor que você tem pelo projeto, mas saiba que para nós o mais importante é ver o brilho no olhar de cada um de vocês quando vocês estão com a gente e de ver vocês crescendo, seja atleta, seja médico, seja uma outra profissão qualquer, né? Que a gente sabe que um pouquinho de nós tem ali, né? E que realmente a gente fica muito feliz e orgulhoso, né? Todos nós, né, Alessandro? Muito orgulhosos aí. Um se orgulhoso do outro, né? É muito legal. É verdade. E a gente, como você falou, a gente
pela questão do nosso objetivo de ser esse desenvolvimento humano, como a gente fala assim, a gente vê o quanto isso, todo mundo leva um pouco para suas atividades. Então, quando a gente fala assim, pô, a gente encontra a gente em diversos locais, seja, né, como a gente vai ficando velhinho, né, Kátia? A gente tem que falar também, que a gente fala assim, eu não tô velho. o Hendrick mesmo falou assim, não, meus filhos que vão fazer aula, a gente já tem caso de gente levando filho para fazer aula, enfim, mas a gente sabe que a gente vai encontrando com essas pessoas e, como você falou, assim, a nossa maior recompensa é exatamente o famoso voltar, né? Ou voltar, seja voltar presencialmente, ou seja voltar com memória, ou seja voltar da forma com que quiser, porque quem volta é porque gosta, né? Quem verdade. não, né? A gente Nossa, não... com certeza. Então, assim, não tem como não gostar. Avisa a gente a hora que você puder, você tá por aí, para você ir lá no Central lá e a gente poder bater uma bolinha com você, apresentar você para as crianças, vai ser bem interessante. A minha casa eu moro ali do lado, sou do bairro Alto, né? Então, 5 minutinhos de carro eu já tô ali. Ótimo. Então, vai ter que relembrar os velhos tempos. Mas eu quero também festa junina. Ótimo. Gostei. Nós precisamos de alguém nas barraquinhas, né? Botar alguém para trabalhar. Hendrick, cara, obrigado, tá, por esse tempo que você deu para nós aí. A gente volta a falar, tipo, a gente sabe que é corrida, a gente sabe que, assim, quando você tá em competição, é a equipe. Quando você tá de férias, pô, você quer curtir a família, quer curtir a namorada, né? A família de ambos, a gente sabe que é difícil, né? Ter esse tempo e ter um tempinho reservado para nós é sempre muito especial. Obrigado de coração. Que né? Isso, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E em breve aí mais gente conhecida do Hendrick aí vai estar participando, então já depois faz o convite para a Luana e deixa que são assuntos legais, que, né, a gente fala, assim, são assuntos importantes, né, são possibilidades que a gente vê, a gente sempre coloca, né, as diversas possibilidades, diversos aprendizados que o Instituto proporciona. Então, obrigado por tudo, Kátia, show de bola, né? Mais uma conversa que dá vontade de ficar até às 10, né? Nossa, é verdade. Nós não vamos falar nada, mas nós vamos desligar aqui, nós vamos ficar mais umas 4 horas, né? Nós vamos fazer assim, ó, a gente conversa 4 horas e mais 4 horas escutando ele tocar. O que você acha? Boa, né? Daí eu já fazendo churrasquinho. Eu ganho as contas daí. Hendrick, obrigado por Obrigada, tudo, tá? querido. E conta com a gente sempre aí na torcida. Eu fico muito feliz de sempre estar conversando com vocês, de manter esse contato, né? Porque é muito legal mesmo estar com vocês. Um beijo no seu coração, viu? Um beijo para a Lu e a gente se vê logo, se Deus quiser. Tá convocada já. Tá. Abraço, gente. Tudo de bom. Até mais, pessoal. Tchau.